O que são ataques espirituais? São ataques de demónios ou espíritos malignos no campo espiritual, mas que se manifestam no campo físico. Podemos dizer que são energias negativas, energias demoníacas a tentar nos desviar-nos do nosso caminho do bem. Por exemplo, costumas dormir na tua cama e dormes normalmente. Uma noite vais dormir e sentes que há ali alguma coisa que te está a perturbar e tens medo. Não consegues ver nada, mas sentes esta energia. Estas energias são ataques espirituais. Todas as pessoas estão sujeitas a ter ataques espirituais, pois todas são testadas pelos espíritos malignos e pelo próprio demónio. Olá, eu sou a Renata. Bem-vindo ao canal Aura Arco-Íris. Aqui tratamos a espiritualidade de forma prática para podermos obter resultados práticos. Hoje venho-te falar dos ataques espirituais e como te podes proteger destes ataques. Começamos pelos sintomas. Sentes um cansaço inexplicável. Quando te levantas depois de uma noite de sono e te sentes muito cansado, não tens uma razão válida para este cansaço. O teu dia é pesado, muito longo e cansativo, algo que não tens como explicar. Outro sintoma podem ser pensamentos negativos, de desespero. Podem ser ataques mentais. Tens um problema e não consegues pensar numa solução. Apenas pensas em tudo de mal que te pode acontecer. Estás por ti a pensar nos piores cenários. Entras em desespero, ficas desmotivado, sem vontade de fazer nada. Para te sentires melhor, deves refletir nas coisas que tens pensado e mudar os teus pensamentos. Desligar-te deste estado de negativismo. Muitas vezes, para conseguires aperceber-te que estás com um problema, tens de parar e pensar. Outro sintoma é ansiedade e pessimismo. Acontece quando estás num estado preocupado, sempre com pensamentos negativos, que tudo vai correr mal. Estás ansioso por falta de dinheiro, por falta de saúde, por falta de paz e sentes-te derrotado. Outro sinal é o desejo incontrolável por coisas erradas. Por exemplo, queres deixar de fumar e quanto mais pensas em deixar de fumar, mais fumas. Mais vontade tens de fumar. Ou saberes que é errado trair a tua esposa ou marido, mas tens um desejo incontrolável para o fazer. Este desejo incontrolável não é saudável. Não estás a pensar por ti. Deves tentar perceber de onde vem este desejo incontrolável e não deves ceder. Outro dos sintomas é tu aperceberes-te que parece que todos os caminhos se fecharam para ti. Todas as coisas que tentas fazer dão errado. Esforças-te, trabalhas arduamente e não consegues ver a tua vida andar para a frente. Por exemplo, pedes ajuda a alguém e esse alguém diz que te ajuda, mas por algum motivo essa ajuda não vem. Ou parece que tens muitos clientes na tua loja, mas não consegues fazer venda nenhuma. Parece que está tudo a conspirar contra ti. Outro sintoma são as brigas e desentendimentos. Quando tudo na tua vida vai normal e depois começam as brigas e não param mais. Passa um mês e vês que cada vez mais estás no meio de brigas, desentendimentos. E mais um mês e estás pior. Parece que não encontras uma maneira de parar estas brigas, estes desentendimentos. Outro dos sintomas é a raiva e irritação. És uma pessoa calma e nos últimos tempos tudo te irrita, tudo te tira a tua paz. Qualquer assunto já é motivo para discussão. Sentes-te uma pessoa raivosa, tens raiva por tudo. Por exemplo, tu és uma pessoa sociável e nestes tempos as pessoas tentam comunicar contigo e tu nem queres ouvir. Só o facto de elas tentarem falar contigo irrita-te. Outro sintoma são os sonhos e pesadelos com frequência. Acordas durante a noite em sobressalto, com medo. Outro sintoma são os maus pressentimentos. Tens a sensação de que alguma coisa má vai acontecer no teu dia, como se fosse um mau pressentimento. Outro dos sintomas é sentires um medo incomum e inexplicável. Sentes-te com medo de estar em algum sítio e não consegues explicar porquê. Por exemplo, no jardim sentes-te uma pessoa normal, não tens medo, e depois vais a outros sítios em que sentes medo de estar naquele sítio. Sentes receio, parece que te estão a observar. Isso é um sintoma de um ataque espiritual. O que podes fazer para te proteger destes ataques espirituais? A melhor maneira de te protegeres é teres fé em Deus e Jesus Cristo
e pedir-lhe ajuda. Podes pedir ajuda em oração, orar pela tua proteção, ou podes meditar para entrares em contacto com a tua espiritualidade, com o teu Deus. Outra forma é através das armas espirituais descritas em Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. E o que significam estas palavras? Como as podemos tornar numa armadura espiritual? O cinto da verdade significa praticar a verdade. A couraça da justiça significa ser justo ou ter uma vida transparente. Os pés calçados na prontidão do Evangelho da Paz significa divulgar a palavra de Deus, a espiritualidade. O escudo da fé significa ter fé. O capacete da salvação e a espada do Espírito é a certeza de proteção e salvação na palavra de Deus ou da tua espiritualidade, que é o amor. E por último, a oração. Costumas ter ataques espirituais? Como tem sido a tua experiência? Deixa nos comentários. Gratidão, gratidão, gratidão.